Vamos lá estudar a Bíblia? Apocalipse 16, já é o terceiro domingo seguido que nós estamos estudando Apocalipse. Quero tranquilizar os irmãos que vamos ter essa exposição hoje e vamos dar um tempo de novo para trabalhar outros assuntos e os irmãos descansar um pouco aí a cabeça com relação ao estudo de Apocalipse. Mas o motivo pelo qual quero trazer essa exposição hoje é porque, de certa forma, eu quero destrinchar um assunto que nós trabalhamos no domingo passado sobre o que nós estamos vendo dessas 7 taças da ira de Deus. Lembrando os irmãos que nós precisamos continuar estudando o livro para ter uma compreensão do plano de Deus, porque Apocalipse foi dado como a revelação do Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Por isso nós precisamos estudar. O texto de hoje é Apocalipse 16, de 1 até o verso 7. Eu vou fazer a leitura, você preste atenção. Tanto os irmãos aqui quanto aqueles que estão acompanhando de casa. Diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas, dizendo: tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. E o 8 também, para fazer uma ligação com o assunto que vem em seguida. Na realidade, nós iríamos pegar todos os flagelos numa exposição só. Mas esse segundo bloco fala de um assunto meio complicado, que é a batalha de Armagedon. E ficaria muito extenso para trabalhar, por isso nós vamos separar esses flagelos em 2 blocos. E na próxima oportunidade que nós formos estudar, então, nós pegaremos a segunda parte. Os irmãos estão lembrando-se que Apocalipse é um livro de fases ou de situações onde ele expõe simultaneamente diversos tempos da história, e essas sessões paralelas de Apocalipse, cada uma delas começa e termina no período do nascimento até a volta de Jesus. Esse texto que nós temos hoje já é um texto um pouco mais específico, porque ele já fala do fim das coisas, já está chegando mesmo no final. Tanto é que o bloco final desse texto, o 7º flagelo, já é falando acerca da aniquilação total, do final dos tempos. E quando eu estou dizendo para os irmãos que nós queremos e precisamos voltar a um tema que nós pegamos no finalzinho do bloco anterior, é porque todas aquelas descrições, coloca o próximo slide, por favor, todas aquelas descrições dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças de ira, são eventos que aconteceram paralelamente com as 7 taças já no final, ou falando acerca da consumação do que se descreveu naqueles 7 selos e nas 7 trombetas. Eu sei que algumas pessoas que talvez estão pegando o barco aqui, nesse momento, já é o 35º estudo que fazemos em Apocalipse,
Mas a ideia é que essas descrições de Apocalipse não são coisas que vão acontecer só no final da história, mas que já vem acontecendo desde quando se inaugurou essa era da vinda de Jesus, do nascimento, da encarnação do Verbo. As coisas já vêm acontecendo, os sinais dos tempos já estão sendo mostrados no decorrer de toda a história, de tal forma que, se Jesus voltar hoje, antes de terminarmos esse culto, ninguém pode dizer que foi pego desavisado. Talvez podemos ser pegos desprevenidos, né, de não estarmos preparados, mas não desavisados, porque os avisos estão sendo dados no decorrer de toda a história da humanidade. Deus está agindo, o julgamento de Deus já está sendo infligido sobre a humanidade pecadora, sobre os homens rebeldes. Portanto, se Jesus voltar agora de forma abrupta, como a gente sabe que será, ninguém pode se dizer que estava desavisado, porque todos os sinais que nós temos no Apocalipse já estão acontecendo, desde que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, durante toda a história da humanidade, com as pestes, com os terremotos, com as fomes, com as guerras, tudo isso são sinais da presença do julgamento de Deus sobre a humanidade rebelde, sobre o homem pecador. No estudo passado, o próximo slide vai nos mostrar aí o resumo, né, daquilo que estudamos no domingo passado. Nós estudamos sobre as 7 taças de ira. Na verdade, a introdução. Próximo slide aí, isso. E nós aprendemos nesse começo do capítulo, ou pelo menos no capítulo 15, nós aprendemos de que o fim da ira de Deus pelo julgamento final está se aproximando. É o que o capítulo 15 disse. A nossa salvação vem através do julgamento, quando Deus finalmente vai separar os seus dos ímpios, né? Aquilo que o irmão disse, finalmente vai dizer para os seus filhos: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o reino preparado. E o propósito do julgamento de Deus. E concluímos que nós precisamos olhar para a glória e o poder de Deus quando vemos tudo isso acontecendo. Pastor, tanta fome, tanta injustiça, tanta ingratidão dos povos, quanta rebeldia dos povos, quanta coisa ruim acontecendo no mundo, guerras, gente morrendo, gente sendo assassinado, pais matando os filhos, filhos matando os pais, tanta coisa. Não olhe para isso, olhe para o seu Deus, fixe os olhos no Deus que cuida de todos nós. Tudo isso faz parte do julgamento de Deus. Tema somente a Deus, sirva o reino de Deus, porque nós iremos louvar eternamente a Deus. O que quero voltar agora é nesse primeiro ponto, o fim da ira de Deus pelo julgamento. Porque nós vemos aqui nesse texto exatamente a execução da ira de Deus de forma final e absoluta. E toda vez que nós falamos em ira de Deus, nós encontramos algumas pessoas que têm dificuldade em absorver essa ideia. Que história é essa? Um Deus irado? Deus não é amor? Deus não quer a salvação de todas as pessoas? E aí então nós voltamos agora a trabalhar isso, e eu gostaria que você estivesse atento com relação a esses primeiros 3 flagelos, para que nós possamos aprender sobre a ira de Deus. Mas pastor, por que o senhor não vai falar do amor de Deus? É porque a ira de Deus ressalta, enfatiza o amor de Deus. Falar do amor de Deus sem lembrar-se da ira de Deus é você olhar um lado só da moeda. Como nós vamos aprender no final, vamos pensar um pouco acerca do amor de Deus também. Porquanto uma coisa não é incompatível com a outra. E o nosso estranhamento sobre isso é porque nós entendemos assim: se Deus é amor, Ele não pode se irar com ninguém. Mas não é bem isso que a palavra de Deus, e nós vamos aprender hoje acerca desse julgamento violento e pesado de Deus sobre o pecado. E isso não é só coisa de Apocalipse, irmãos. Isso está na Bíblia inteira, desde o Gênesis. Só que nós lemos aqueles textos e nós
ofuscamos a ideia. Por exemplo, quando nós lemos, Paulo diz em Romanos, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, a gente lê aquilo e esquece aquele texto. Porque Deus é amor, mas o próprio texto está dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. E esse Deus é um Deus que exerce a sua autoridade, a sua soberania, que aliás é outra doutrina que as pessoas desprezam, porque quando fala da soberania de Deus, nós temos que lembrar que Deus é soberano para fazer tudo, inclusive punir o pecador, o malfeitor, o corrupto, o assassino. Lógico, Deus é um Deus de justiça. Então hoje vamos aprender sobre a ira de Deus. O texto anterior, ele diz que o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus. E agora, no verso 1, ele diz: ouvi vinda do santuário uma grande voz. Portanto, o que está vindo dali para frente, lembrando os irmãos novamente que João estava tendo visões e escrevendo com as palavras dele o que ele estava vendo. Por isso que você vê lá que ele usa muito essa terminologia, mar como de cristal, ruas como de ouro, porque era o que ele estava vendo, ele tinha que achar um jeito de escrever. Então, Apocalipse é um grupo de visões que João teve, estava escrevendo, vendo e escrevendo na linguagem dele, e coisas que era revelado por aquilo que era falado, que ele ouvia nas visões, que aí ele transcrevia. Que é o caso, ele está dizendo: ouvi vinda do santuário uma grande voz. Portanto, essas descrições dos flagelos veio do santuário, veio do próprio Deus, do próprio lugar onde Deus habita. É o próprio Deus quem está mandando se derramar sobre a terra as 7 taças da cólera de Deus. O próprio Deus mostrando isso. Porque Deus está irado contra o pecado. Mas vamos pensar um pouquinho sobre a ira de Deus. A primeira lição que quero lembrar os irmãos é acerca da santidade da ira de Deus. A ira de Deus é santa. Não é uma ira como a nossa. É preciso que a gente se lembre disso. Porque quando fala, mas Deus está com raiva. Sim, a ira sagrada, a ira de Deus, é uma resposta de Deus que vem contra o pecado por causa da perfeição de Deus. A perfeição moral de Deus. E por causa da natureza terrível, hedionda do pecado. Nós não temos essa descrição, esse conceito de que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Nós achamos que o pecado, ele é simplesmente o mal nosso de cada dia. Nós amenizamos a consequência terrível e a ofensa terrível que o nosso pecado faz. Mas Deus não. Deus é perfeito. Como é que Deus pode reagir tão violentamente contra as suas criaturas? E a resposta é que Deus não reage simplesmente porque Ele deixou de amar o homem. A resposta é que Deus é infinitamente e perfeitamente santo, e os homens rebeldes, com o pecado e a rebeldia, provocaram a ira desse Deus santo, desse Deus perfeito, desse Deus que abomina o mal. A santidade de Deus, portanto, que abomina o mal, e só isso já explicaria a ira de Deus. Só isso já seria possível. E uma ênfase nessa santidade de Deus vai nos fazer lembrar que nós não podemos comparar a ira de Deus com a nossa raiva, que é outro grande problema, porque a nossa raiva, ela é pecaminosa. A ira de Deus não é, porque Deus está irado justamente por causa da quebra da sua santidade. A nossa raiva não. A nossa raiva, ela é uma explosão de nosso ser contra alguém, às vezes de forma justa,
E nós temos que aprender isso, porque quando você vê a injustiça sendo cometida, você precisa ficar irado. Quando você vê alguém passando fome, você precisa ficar indignado. Mas, via de regra, a nossa ira, ela é diferente da ira de Deus, porque nós não somos como Deus. Nós somos imperfeitos. Nós somos egocêntricos. E quando nós percebemos a ira de Deus derramada sobre a terra, o mar, os rios e nascentes que nós estamos vendo aqui, nós precisamos lembrar que essa é a obrigação de Deus como Criador, que é defender a sua criação. Aí você diz, mas pastor, Deus está destruindo tudo. Sim, Deus está destruindo tudo para renovar. Calma que nós vamos chegar lá, porque lá na frente João vai dizer assim, eu vi novos céus e nova terra. Deus está destruindo a fim de fazer novos céus e nova terra, livres do pecado. Veja, quando você fala acerca dessa ira contra alguma coisa, talvez a gente pudesse usar uma ilustração meio simplória, mas talvez nos ajude a compreender a raiva de Deus, a ira de Deus. É óbvio que se por acaso você visse um cachorro bravo ameaçando uma criança, né? Vamos pegar aqui o pastor Carlos, né? Está lá, ou vamos falar de uma mãe que é mais ainda defensora dos filhos, né? Se um cachorro bravo, porventura, quisesse atacar a Júlia, é certo que a nossa irmã, ela se ficaria irada contra esse cachorro. De fato, se o cachorro mordesse a Júlia, a Núbia era capaz de matar o cachorro, para defender a sua filha. Não sei que jeito, mas ela tentaria. Na realidade, essa ira da Núbia contra o cachorro não é de graça, não é porque ela odeia cachorros, não. É porque aquele animal, aquele cachorro estava querendo agredir a filha que é parte do seu coração. E ela se iraria contra aquele cachorro, porque ela queria defender a sua filha. Preste atenção, irmãos. A ira de Deus é algo similar, eu estou dizendo assim porque a ilustração é muito simplória, mas a ira de Deus é similar a isso. Quando você fala, mas Deus vai destruir a criação. Sim, Deus se irou contra o pecado e quer livrar aquilo que Ele criou dos efeitos do pecado. Deus se ira contra o pecado, porque o seu amor é totalmente oposto ao pecado, e Deus está decidido a eliminar o pecado e os pecadores. Que é bom você lembrar disso. Que algumas pessoas dizem, mas Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Mas Deus vai destruir o pecador que não se arrepender também, gente. Deus odeia o pecador também. Deus odeia o homem rebelde. É fruto da ira de Deus. Será alvo da ira de Deus. Aqueles que forem malfeitores, rebeldes contra Deus, e se permanecerem assim, será julgado por Jesus. Será julgado pelo próprio Deus. Porque Deus está determinado a limpar o mundo de forma final e definitiva. Isso vai acontecer no glorioso retorno de Jesus. O apóstolo Paulo fala isso quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, quando ele diz assim, verso 8, verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo já explicava isso. E o que vai acontecer é exatamente isso. Deus estará purificando a sua criação. Isso não está fazendo isso porque Ele é um Deus sádico e bravo. Não, é por causa do seu amor pela própria criação que Deus está
agindo. E quando você vê aqui essa descrição desses flagelos, desses anjos, né? Tem até um anjo aqui, que diz aqui que é o anjo das águas, no verso 5, que a gente não sabe bem o que é isso, assim como ele dizia lá, que tinha ali os anjos que ficavam nos 4 cantos da terra, pode ser um anjo específico, que foi comissionado por Deus para dominar e governar as águas, mas também isso não interessa muito para nós, porque o que importa aqui não é a identidade, mas é essa descrição do caráter de Deus. Então vejam que a eternidade e a santidade de Deus trabalham juntas para que Deus garanta a sua ira contra o pecado e contra tudo aquilo que se rebela de Deus. Nós temos uma dificuldade, como disse, porque nós não temos a noção dessa repulsa de Deus quanto ao pecado. Mas a ira de Deus não é como a nossa ira, uma explosão de raiva impensada, como às vezes nós podemos fazer. Não, a ira de Deus é santa. Ela é livre dos nossos sentimentos, mas é uma ira que provoca, que promove a santidade de Deus. Uma segunda coisa que nós tiramos aqui na Bíblia acerca de Deus é sobre a vingança da ira de Deus. É que a ira de Deus ela é vingativa. Aí nós olhamos esse tema, mas Deus vai vingar, porque vingança para nós é um termo muito relacionado a coisas ruins. Vingança se relaciona com você agredir o outro, porque o outro lhe agrediu. Mas percebam que quando nós lemos a palavra de Deus, sempre a Bíblia usa essa terminologia. Deus vingará o seu povo. Aqui mesmo no livro de Apocalipse, um pouco lá atrás, fala que ele viu a alma dos mártires, e a palavra deles é: até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar o nosso sangue? A ideia da vingança é acerca de que a ira de Deus vai se recair sobre os incrédulos, sobre os servos e adoradores do seu oponente supremo, o dragão e suas bestas, como nós já vimos dos outros, porque a ira de Deus é uma retribuição ao pecado. A ira de Deus, ela é uma vingança no sentido de ser uma retribuição ao pecado. O mundo do qual essas taças da ira de Deus são derramadas é o mundo que rejeitou a Deus na incredulidade rebelde. O mundo que escolheu, ao invés de adorar a Deus, adorar os poderes malignos sob Satanás. Por isso é uma retribuição. Nós já lembramos aqui que a pior castigo que Deus pode dar a qualquer um de nós é se esquecer de nós. É não nos abençoar, é não nos conceder da sua graça, é não nos sustentar com as mãos dele. Na realidade, Deus não precisa nem pesar a mão sobre nós, nós já somos suficientes para nós mesmos. Entretanto, a vingança de Deus é uma retribuição ao pecado, é um reembolso. Talvez você olhe tanta coisa que está acontecendo, gente, fulano matou, o outro fez outra coisa, o outro roubou. A gente vê essa questão que a gente está sempre aprendendo aí, vendo nas mídias, né? Um governo que às vezes desvia milhões de recursos que era para matar fome de crianças, que eram para equipar hospitais. E a gente vê todas essas questões no poder legislativo, no executivo, agora até no judiciário, que era para ser aí o guardião do nosso sossego, se tornou aí um grande problema para a nossa cabeça entender o que está acontecendo. Mas saiba, queridos, cada uma dessas pessoas será responsabilizada diante de Deus. Cada uma delas receberá a devida retribuição. A ira de Deus está reservada para cada um deles. E não é só cada um deles, não. Cada um de nós. A não ser que tenhamos o sacrifício de Cristo, recebendo a ira de Deus no nosso lugar. Daqui a pouco quero chegar lá. Então lembre-se, Deus disse: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, Romanos capítulo 12.
verso 19. Quando nós falamos, portanto, da vingança da ira de Deus, é porque Deus precisa destruir os ímpios por amor ao seu povo. É muito simples. Lembre-se quando nós oramos, a oração famosa que o Senhor nos ensinou, e nós oramos assim: e livra-nos do mal. Como é que Deus vai nos livrar do mal? De forma final e definitiva, irmãos. Deus tem que destruir o mal. Nós não podemos ter a oração romântica de que não, o mundo vai continuar pecando, vai continuar degenerando, mas Deus vai dar uma proteção para a gente. Não, queridos, não vai. Não só isso, aliás. Deus vai sim nos proteger como tem protegido. Mas vira e mexe, nós temos cristãos sendo degolados. Por que Deus não protegeu? Nós temos cristãos que são assaltados. Aqui mesmo, perto de nós, nós temos cristãos que estão morrendo por enfermidades produzidas, provocadas por outras pessoas. Mas haverá um dia em que Deus vai nos livrar de forma final e definitiva do mal. Que jeito? Destruindo o mal. Essa é a ideia. Por isso a ira vingativa de Deus é sua ira redentora. Veja que ele usa aqui, já afirmamos antes, já aprendemos que o pano de fundo de Apocalipse é o Velho Testamento. Para você entender Apocalipse, você tem que ir lá no Velho Testamento. E aqui você vê outra descrição. Porque essas 7 taças da ira de Deus relembra o êxodo e os julgamentos que Deus derramou lá no Egito para libertar o seu povo. O que Deus fez no Egito? A ira vingativa de Deus, queridos. Observem, quando nós falamos disso, não, mas Deus é um Deus de amor e não maltrata ninguém, porque... Ora, como não? Vocês não lembram das 10 pragas do Egito? Vocês não lembram que Deus tirou a vida de cada primogênito na nação inteira? Foi. Deus, o anjo de Deus, tirou a vida de cada filho mais velho em todas as casas dos egípcios, exceto naquelas casas onde havia o sangue do cordeiro passado. Nós ensinamos isso para as nossas crianças, nós lemos isso na palavra de Deus. Por que nós estranhamos quando fala da ira de Deus aqui no final? A ira de Deus fez com que todo o exército dos egípcios fosse mortos lá no Mar Vermelho. O julgamento de Deus no decorrer da história, aí você pode se lembrar aí de diversas outras situações. Veja que essa demonstração da ira de Deus, ela não é incompatível com o amor de Deus. Porquanto Deus derramou a sua ira sobre os egípcios por causa do amor de Deus com o seu povo. Na realidade, gente, nós temos que olhar que, assim como Deus derramou a sua ira no Egito para libertar seu povo da escravidão, assim também haverá, não apenas no decorrer da história, Deus já vem exercendo o seu juízo, mas haverá um dia que Deus derramará a sua ira de forma cataclística sobre toda a criação, por causa de você, por causa do amor dele ao seu povo, para finalmente livrar o seu povo e conceder a vitória para o seu povo no descanso eterno. Não tem nada de estranho nisso. A terceira lição que nós tiramos desse texto é sobre a justiça da ira de Deus. A ira de Deus não só é justa, ela não é só retributiva ao pecado, mas ela é também justa. Ela não só é santa e retributiva, mas ela é também justa. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto. Observe que no versos 5 e 6 ele diz isso. Tu és justo, tu és que era o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaste sangue, porquanto eles derramaram sangue dos santos e profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Eles merecem isso. É o que o texto está dizendo. É os mesmos julgamentos que a gente viu nas 7 trombetas.
Só que lá nas 7 trombetas falava acerca de destruir um terço dos rios, um terço das matas, um terço da população, porque se tratava as 7 trombetas de avisos para a criação, de que a ira de Deus viria. E agora nas 7 taças está falando da consumação final. Por isso que ele está dizendo que todas as águas se tornaram em sangue. Por isso que ele está dizendo que queimou todos os homens, porque agora não é mais como os avisos das 7 trombetas, apenas um alerta para toda a criação. Lembrando que esses episódios precisam ser vistos como simultâneos, e as 7 trombetas já as 7 taças já no final, na consumação de todos aqueles avisos que nós vimos antes nas 7 trombetas. Eles representam a justiça de Deus agindo punitivamente pelas violações da lei de Deus. Eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, eles merecem isso, são justas. É isso que eu estou querendo mostrar para os irmãos sobre a justiça da ira de Deus. Deus é um Deus justo, e quando Deus pune um pecador, isso é justiça. Quando Deus deixa de nos punir por causa de Jesus, isso é justificação. Nós não somos justos, mas Ele nos considera justos por causa do pagamento que Jesus fez lá na cruz. Quando um pecador se torna rebelde, contumaz, mesmo sendo alertado, ele receberá com justiça a manifestação da ira de Deus. Eles recebem o que merece. E isso está de acordo com o julgamento de Deus no decorrer da história, irmãos. Lembram-se de Acã, que pecou, foi punido. Nabucodonosor, Acabe e Jezabel, Ananias e Safira. Deus jamais puniria ou puniu alguém, ou vai punir alguém na sua ira de forma injusta, porque Deus é justiça. Mas tem algumas objeções que as pessoas levantam. Por exemplo, pastor, então nesse caso, Deus é aquele de quem a gente tem que ter medo. Deus é aquele de quem os cristãos precisam ser salvos. E quando você olha biblicamente, é isso mesmo. É isso. Ao invés de você ter medo do diabo e seus anjos, você tem que temer a Deus. Lembre-se, quando se fala acerca disso, quando fala que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade, aquele texto que já citei aqui, lá de Romanos, capítulo 1, né? Antes disso, Paulo tinha dito no verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação de quê? Da ira de Deus, porque ele diz no verso 18, a ira de Deus se revela do céu. Portanto, o Evangelho, a ação de Jesus, é para nos livrar da ira de Deus. A ira de Deus que viria sobre a cabeça da Maria Helena, ela é dispensada e desviada para cima de Jesus. Jesus recebeu a ira do Pai que estava destinado a Maria Helena. A ira de Deus se revela e o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E não é salvar do diabo, é salvar da ira do próprio Deus, a quem nós ofendemos no nosso pecado. Uma outra objeção que as pessoas têm quando vê essa questão da ira de Deus, é que as pessoas falam assim, olha pastor, espera um pouquinho. Esse texto, essa descrição, ela entra em conflito com o próprio ensino de Jesus. Jesus não ensinou seus seguidores a virar a outra face, a dar a outra face. Jesus diz para a gente amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Jesus não disse que nós não devemos nos vingar. Disse. Mas isso não é incompatível. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é diferente de nós. Deus é aquele que tem uma ira santa, retributiva e justa, e nós não temos isso. Para começar, a nossa ira quase nunca é santa.
Toda vez que você se ira contra alguma coisa, você espuma a boca de raiva, o seu sangue ferve, seu coração dispara, você é tomado por um sentimento de uma ira que toma você, não é você que distribui ela que toma você. No caso de Deus, não, é diferente. Vejam que se Deus ensina a não retribuição, mas depois Ele derrama a sua ira numa justiça retributiva, será que Deus está dizendo para fazer uma coisa enquanto Ele faz outra? Exato, porque Ele pode fazer. Na realidade, irmãos, nós não devemos nos vingar exatamente porque Deus vai fazer. É o que Deus diz na palavra: não vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Romanos 12, 9. A Bíblia é clara, Deus é que vai retribuir, Deus é que vai vingar, Ele que vai dar o troco, Ele que vai dar a resposta. É por isso que nós não devemos vingar a nós mesmos, mas entregar nas mãos de Deus, porque Deus é capaz de ser justo da sua vingança. Na realidade, até aquela famosa lei do talião, vocês lembram? Olho por olho, dente por dente. É uma lei que foi dada não para autorizar e liberar você para se vingar, mas para limitar a sua vingança. De tal forma que lá no Velho Testamento, se alguém agredisse outra pessoa e furasse o olho da pessoa, qualquer que fosse a vingança que essa pessoa quisesse fazer, o máximo que ela podia chegar era no olho da pessoa. Se alguém desse um murro ou uma agressão na boca de alguém, quebrasse os seus dentes, o máximo que alguém pudesse fazer na sua ira, explosão, seria quebrar o dente. Na verdade, a lei não foi dada para te dar uma permissão de fazer isso, mas para limitar essa vingança, a ofensa feita. Porque como a retribuição de Deus, a vingança de Deus, ela é justa, aí nós encontramos o grande problema. Que quando Deus vai retribuir de forma justa, o nosso pecado é algo muito ofensor. O nosso pecado tem como resultado a morte eterna. E Deus é justo. E Deus é justo. É por isso que aqueles que não têm o sacrifício de Jesus como sendo aquilo que desvia a ira de Deus sobre si, ele tem que responder diante de Deus. Já aprendemos isso no Apocalipse mesmo. Ou Jesus está como advogado diante de Deus, ou você estará em maus lençóis. As pessoas dizem: não, pastor, não quero saber desse negócio não, porque eu mesmo respondo pelos meus pecados que eu passo diante de Deus. Mas as pessoas não têm noção da besteira que estão falando. Essa semana o capelão compartilhou lá no seminário uma ilustração que ele passou. Eu já conheci essa história antes, desde que ele estava no seminário. 3 ou 4 seminaristas nossos moravam num prédio ali no centro da cidade. E um dia eles entraram no elevador. E aí entrou uma senhora também junto com eles. E o elevador travou. E aí eles de brincadeira falaram: ô gente, eu acho que nós entramos muita gente aqui, ou então é o peso do pecado, né? E a mulher ficou brava. Ele disse que estava assim, bem perto, e a mulher falou: só se for o pecado de vocês, porque eu não tenho pecado. Eu nem lembro quando é que foi a última vez que eu pequei. Aí as pessoas olham isso, porque as pessoas olham a questão do pecado como sendo uma coisa de pouca monta, vamos dizer assim. As pessoas não têm noção de que são pecadoras. É o Evangelho que vai mostrar a elas acerca da sua carência de Deus. E, portanto, Deus, voltando à questão da nossa vingança, Deus nos manda não fazer o que Ele faz, exatamente porque Ele faz. Nós não devemos nos vingar, porque Deus é que vai vingar por nós. A injustiça que você sofre, as injúrias que você sofre,
Suporta porque Deus é que é o seu juiz. E por último, nós aprendemos nesse texto acerca dos benefícios da ira de Deus. O verso 7, ele diz: certamente, ó Senhor Deus poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A ira de Deus é benéfica porque ela defende a lei de Deus para o bem-estar de toda a criação. Irmãos, preste atenção. O mundo não pode ser bom e em paz enquanto o mal estiver ativo. Enquanto Deus não eliminar completamente o mal, nós não poderemos ter bondade nesse mundo, queridos. É por isso que nós vemos a maldade proliferar. Portanto, a ira de Deus, ela é dirigida a todo pecado e ao mal, para que o mundo seja purificado no final e para que a justiça de Deus finalmente reina sobre tudo isso. A ira de Deus, ela é benéfica para a sua criação. Por exemplo, nós vemos aí algumas histórias de algumas cidades, principalmente, vou citar aqui de forma aleatória, por favor, se tiver algum paraense, não me interprete mal, mas principalmente lá no Pará, em Serra Pelada, a gente vê algumas reportagens, né, de quando tinha aquele garimpo de Serra Pelada, uma terra sem lei. Alguns lugares que não tinha juiz, não tinha polícia. E as pessoas agrediam, roubavam, ofendiam, resolviam as coisas no 38, na 45, na 12 de repetição. E tudo bem. As pessoas que moram em lugares assim, elas penam, porque o mal prolifera. Mas o dia que chega o governo, chega o juiz, chega o delegado, se estabelece lá uma guarnição de soldados e tudo mais, nesse momento o mal é reprimido. O malfeitor é preso, é julgado, pelo menos deveria, né? Teoricamente, o malfeitor é julgado, ele é preso. Ele não vai mais assaltar, ele não vai mais estuprar, ele não vai mais matar, porque a justiça chegou e resolveu a situação. Se nós ampliarmos essa ilustração a nível global, aí nós vemos como é bom que Deus julgue o mal. Aí nós vemos os benefícios da ira de Deus. Exatamente porque Deus é que vai pagar isso tudo. É que Deus que vai retribuir de forma santa e de forma justa todo esse mal que tem por aí. E quando nós olhamos dessa forma, por causa da bondade da ira de Deus de julgar o mal, é que nós, povo redimidos, nós vamos adicionar as nossas vozes, as vozes dos anjos, quando adoram a Deus com grande fervor, como nós vemos aqui no verso 5 e 6. Tu és justo, tu que eras e que és o santo, porque julgaste essas coisas. É algo que vai acontecer, nós não devemos estranhar a ira de Deus. Nós precisamos lembrar de que Deus concluirá essa história numa ira santa, sagrada, vingativa e justa, que vai colocar tudo em ordem. Não é simplesmente que Deus vai destruir todo mundo. Não, é que Deus estará restaurando a sua criação, eliminando o mal. E a eliminação do mal é essa descrição da ira de Deus, que é santa, retributiva, justa e que traz benefícios para a sua criação. Conclusão que nós chegamos desse texto é que nós somos salvos por causa da ira de Deus. Nós somos salvos da própria ira e nós somos salvos por causa dessa ira. Nós somos salvos da ira quando nós temos o Evangelho, que Deus nos livra, Deus nos salva da sua própria ira, enviando alguém para suportar essa ira no nosso lugar. E nós somos salvos quando Deus derrama a sua ira sobre todo o mal, a fim de beneficiar o seu povo. Agora, por mais dura que seja a doutrina da ira de Deus, queridos, ela mesma oferece a solução para os pecadores que precisam escapar da ira de Deus. Está embutido no problema a solução. Quando os pecadores lutam contra a terrível doutrina do julgamento,
a gente precisa lembrar a todos os pecadores, aquele que fala, mas Deus é irado, Deus é isso, Deus é aquilo. Aí você precisa direcionar essa pessoa lá para Romanos, capítulo 3, verso 25. Porque aí, Deus não é apenas um Deus irado e injusto. Mas aí, Romanos 3, 25, quando fala a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, pagamento dos pecados, mediante a fé para manifestar a sua justiça. Deus enviou seu próprio Filho. Veja que em Romanos capítulo 3, tudo era negativo. Falava da ira de Deus que se revela dos céus contra todo o pecado. Ele falava aqui, antes, no capítulo 3, no verso 10, não há justo, não há nenhum sequer. 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas no 3:25 diz, Deus resolveu isso, enviando o seu próprio Filho para derramar o seu sangue como propiciação, como pagamento por esses pecados. Essa é a boa notícia. Deus de fato é um Deus terrível, lembra-se do texto de Hebreus? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas esse mesmo Deus manda a solução disso tudo, para que Jesus possa suportar a ira do Pai. De fato, uma vez que nós encontramos refúgio no pecado, refúgio lá na cruz de Cristo, nós não nos escandalizamos mais com o problema da ira de Deus, não, irmãos. Quando você olha o texto bíblico, quando você estuda, quando você vê o mal e a santidade de Deus, você percebe que a ira de Deus é a coisa mais lógica e razoável do mundo. É óbvia. Se Deus promete um Salvador, e se Deus já fala que a sua ira é derramada contra o pecado e contra o mal, Ele vai cumprir a sua palavra. É o que o texto está dizendo. Aqui em Apocalipse nós temos isso, é o final de toda a história. Agora, veja que a gente não admira a ira de Deus. Você não vê cânticos aqui falando da ira de Deus. Nós temos muitos cânticos falando da graça de Deus. Porque é essa maravilhosa graça que nos concedeu a possibilidade de escaparmos da ira de Deus. Porque a ira de Deus é justa, para que cada pecado receba a sua retribuição. Mas para aqueles que estão cobertos e perdoados através de seu Filho, a ira de Deus está aqui, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente o escrito de dívida, encravando-o na cruz. Essa é a graça de Deus. Mesmo sendo merecedores da ira de Deus, e nós temos que louvar a Deus por isso. Nós não somos salvos porque somos melhores do que os outros. Nós não somos salvos porque somos boas pessoas. Nós somos salvos porque Deus teve misericórdia e derramou da sua graça sobre a nossa vida. Nós somos salvos porque o escrito de dívida que era contra nós, os nossos pecados, foi encravado lá na cruz, de tal forma que lá na cruz nós tivemos o pagamento pelos nossos pecados. A maravilhosa graça do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você tranquilize o seu coração com relação à ira de Deus, mas que você saiba que a ira de Deus, ela é bíblica, ela é uma ira santa, retributiva, justa e que traz benefício para o seu povo. Esse é o motivo a mais para você evangelizar. Esse é o motivo a mais para você distribuir a palavra, como os gideões estão fazendo de forma intensa no mundo inteiro. Porque a única possibilidade de alguém escapar da ira de Deus é através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque o justo viverá pela fé. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão,
curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.